Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios 12. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Espírito Santo, move-te à tua vontade no nosso meio. Esta reunião é tua. Faz aquilo que te apraz. Tu és o líder desta reunião. Estamos aqui todos reunidos, Pai, para exaltarmos juntos. Exaltarmos a tua presença, Deus, no nosso meio. Através do teu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e ao outro, a operação de maravilhas, e ao outro, a profecia, e ao outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós estamos a falar sobre os dons do Espírito Santo, o que são, para que servem, e vamos falar em muitas áreas. E os 9 dons descritos aqui nesta passagem das Escrituras são 9 dons. É a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, é a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Não significa que não haja mais dons. Há mais dons. Mas Paulo descreve estes dons em operação. Semana passada falámos sobre a palavra de sabedoria, que é um dos dons de revelação. A palavra de sabedoria, vimos que não é a pessoa, o Espírito Santo não dá uma sabedoria total à pessoa, mas dá uma palavra da sabedoria. Ou seja, é uma parte da sabedoria de Deus que vem sobre a pessoa. E a palavra de sabedoria é um dos dons do Espírito Santo que serve para dirigir a pessoa numa certa situação. Ou seja, a pessoa fica com sabedoria para saber fazer certa e determinada coisa. E hoje nós vamos falar sobre a palavra do conhecimento. Os irmãos digam comigo, a palavra do conhecimento. E palavra do conhecimento, em grego, é logos, que significa palavra, e conhecimento, que vem da palavra gnose, gnoseos. Portanto, é logos, gnoseos. Até custa a dizer. Logos, palavra, e gnoseos, conhecimento. Digam lá os irmãos comigo, logos, gnoseos. E existem duas teses em relação aos estudiosos da palavra de Deus, em relação aos teólogos, aos mestres da palavra, duas teses para explicar o que é a palavra do conhecimento, e só uma das teses é a tese defendida pela nossa Igreja. Mas, claro que é pertinente falar sobre as duas teses, mas não seja para dar a conhecer aos irmãos e para os irmãos raciocinarem sobre isso. Porque no futuro, ou em qualquer situação, podem ser confrontados com uma das teses e saberem falar com esclarecimento. A primeira tese diz que a palavra do conhecimento é um conhecimento que é dado à pessoa sobre o significado de uma parte da Escritura Sagrada. Ou seja,
é uma revelação especial do Espírito Santo acerca de uma passagem específica das Escrituras. Ou seja, é o Espírito Santo avivar uma certa passagem, uma passagem das Escrituras que adquire uma importância absolutamente decisiva na sua vida, em que a palavra de Deus é vista de uma forma nova. Ou seja, é uma revelação de uma passagem bíblica. De repente você lê aquela passagem e você tem uma revelação. E de repente aquilo faz luz. Uma passagem que você até já lia 1000 vezes, mas de repente ela toma um significado diferente. Um significado esse que vem a ser uma grande revelação. Até esta é a primeira tese que não é defendida por nós, Igreja Cristã Nova Visão. Porquê? Porque a contratese, o contra-argumento a esta tese, que afirma que esta explicação para a palavra de conhecimento, não é possível que seja esta a explicação do significado da palavra de conhecimento, porque o conhecimento da palavra de Deus adquire-se com estudo. Exatamente. Ou seja, a revelação da palavra de Deus, o avivamento de uma passagem das Escrituras, vem através do estudo. Quando nós estamos a estudar a palavra de Deus e, por exemplo, vamos aos originais, vamos ao grego, e vamos analisar o grego daquela palavra, não é? Como o caso, por exemplo, do estudo que nós fizemos sobre a ira, ou essa ira, em que descobrimos uma passagem das Escrituras e outras passagens, em que, por exemplo, a tradução de Ferreira de Almeida, em que Ferreira de Almeida traduz por ira, descobrimos que em certas ocasiões a palavra ira era a palavra grega orgê. E noutras ocasiões em que Ferreira de Almeida traduz a palavra ira, em que põe lá ira, em português, a palavra grega que lá está, por exemplo, é parogismos. E descobrimos ainda outra passagem das Escrituras em que a palavra que aparece como ira nem é orgê, nem é parogismos, mas é tumos. E de repente, pelo estudo da palavra de Deus, não através de um dom de palavra de conhecimento que não tem este significado, através do estudo da palavra de Deus, tivemos revelação como igreja. Porquê? Porque através do estudo conseguimos obter o significado exato das Escrituras, o sentido exato daquilo que o apóstolo Paulo queria transmitir à igreja. Portanto, a palavra de conhecimento não é, isto você vai encontrar em quase a maioria dos livros escritos sobre os dons,